Obrigada, Silvia. Jaime, eu já comecei, agora a palavra é tua. Bueno, gente, perdón pelo problema técnico. Cedo tinha verificado, sempre faço teste primeiro, mas não sei o que aconteceu. Bom, é com grande prazer, então, que vamos apresentar o grupo Debates 3, tá? Coordenado por mim e pela doutora Mara Vasconcelos, cuya temática principal fue cómo una política de acervos arqueológicas puede contemplar una preservación para la materialidad. Si pasamos na siguiente, por favor. A próximo slide. Próximo. Tentando, Jaime. Não, tranquila. Vamos. Não aparece na minha tela, a ver. Tá. Bom, nós tivemos um total de 8 reuniões do grupo 3, tá? E também 9 reuniões de um subgrupo responsável do desenvolvimento do produto que vamos, los colegas Michelle y Gregoire van a presentar no fim desta apresentação. Então, durante a primeira reunião, que foi em outubro de 2020, apresentamos um formulário para todos os participantes para conhecer melhor o perfil, as expectativas, a área de formação, local de trabalho, etc. Rapidamente, nas expectativas principais, era conhecer novas práticas e experiências na área da conservação de acervos, como compartilhar informações entre as instituições, debater a conservação in situ e a conservação na musealização dos sítios, a discussão de protocolos e novas perspectivas da conservação, como os processos colaborativos, e a discussão entre a relação entre a conservação e a arqueologia e, basicamente, sua vinculação com as comunidades afectadas. Dentro de ese perfil vimos que a mayoría trabaja directamente con acervos, colecciones o sitios arqueológicos y un 20% prácticamente de forma indirecta. La siguiente. ¿En cuál contexto se da ese trabajo? Entonces, dos participantes. Bueno, la gran mayoría o es un museo o no laboratorio de arqueología o un sitio arqueológico. Una proporción menor están entre instituciones de guarda y pesquisa, docencia, consultoría particular y órganos federales de fiscalización y de preservación patrimonial. Esa área de actuación, vimos que a gran mayoría trabaja dentro del área de conservación y restauración de bienes arqueológicos, con un 40% en la área de proyectos de arqueología y un 13-14% na área da museologia. Inicialmente tivemos 32 inscritos no grupo Debates 3, tá? Que representaban a más de 23 instituciones, tanto no Brasil como no exterior, y que estaban distribuidas prácticamente en todas las regiones do Brasil y no Distrito Federal. Los participantes con los cuales tuvimos un placer de trabajar durante todo este tiempo, vale la pena destacar Ana Paula da Rosa Leal, Ani Rep Pidaniel, Celina Rosa Santana, Cristiana Barreto, Ebaña Lima de Barro, Graciela Toledo, Gregoire, Jessica Catarín Viera Campos, Leticia Gongin, María Luisa Clapis Pacheco Chávez, Melian Vigano Gaspar, Michele Mayumi Tizuka, Paula de Guiar Silva Acevedo y Silvia Cunha Lima. Seguinte. Agora é contigo. Muito obrigado. Bom, então, já vou pedindo desculpas novamente, porque parece que deu um problema aqui, a gente tem um slide antes desse. Então, gente,
esses dados que o Jaime apresentou, né, são dados bem importantes para a gente entender o perfil desse grupo que se formou, né, para a gente entender até os resultados, né, principalmente os resultados a que a gente chegou. Né? Então, como o Jaime já mencionou, nós trabalhamos em 8 encontros, tá? Nós dividimos esses encontros a partir da própria ementa que o fórum tinha nos proposto para esse GD, tá? Então, a gente dividiu esses encontros mais ou menos por temas, tentando dividir, então, né? Então, a gente começou, um encontro era mais relativo à conservação, outro encontro mais referente à documentação, e assim a gente foi tentando criar um encadeamento para que, no final, a gente entendesse todos esses encontros como o processo inteiro de gestão. Então, a gente tratou desses diferentes temas, tá? E aí eu vou começar a contar aqui um pouco dos nossos resultados. Hoje a gente vai ter que falar rapidamente, tá? A gente teve muita discussão, foi uma discussão riquíssima, né? O perfil muito diversificado dos participantes. Então, como o Jaime apontou, né? Pessoas de diversas instituições, diversos locais do país. Então, a gente pôde ter uma discussão muito rica no sentido de entender o que se passa em cada instituição, ver as diferenças e principalmente as semelhanças, né? Então, apesar dessa tentativa, né, que foi, de certa forma, didática, da gente tentar dividir esse processo de debate por temas, né, uma das primeiras conclusões, uma das primeiras ponderações que a gente fez já enquanto grupo, dentro da discussão, foi que isso não é possível, né, nem na própria discussão. Né? Sempre que a gente tinha, por exemplo, um encontro sobre conservação, vinha o tema da documentação. Sempre que a gente tinha um encontro sobre documentação, vinha o tema da comunicação, da exposição. Então, a gente entendeu na prática uma coisa que a gente já sabe, né, mas ficou evidente nesse debate, nessas discussões durante um ano, de que a gestão de acervos ela é um processo, não é um processo linear, né, e ela é um fluxo, e que ela não pode ser compartimentada. Então, essa foi uma das primeiras ponderações que a gente fez enquanto grupo do GD3, né? Não é possível, não é mais possível se pensar a gestão dos acervos, os processos de preservação do patrimônio arqueológico de maneira compartimentada e estanque, cada um no seu quadrado, né? A gente viu isso na prática nas discussões, que a gente não conseguia se ater a um tema só, porque está tudo interligado, né? E o que a gente compreendeu, então? Que é importante que a gente conheça todas as partes do processo, né? E mais do que isso, que a gente entenda essas partes como um todo. Por quê? Porque compreender o todo, compreender o processo da gestão como esse processo inteiro, ele vai nos ajudar a minimizar discrepâncias, retrabalhos, imprecisões, lacunas, né? A gente teve uma fala que, para mim, ficou muito marcada, de uma das participantes, que foi, nossa, agora eu estou no museu fazendo um trabalho de documentação, e eu me perguntei por que esse trabalho não foi feito antes pelo arqueólogo, por que eu, como arqueólogo, não pensei nessa documentação antes? E acho que isso é, assim, exemplar do que a gente está tratando aqui, né? Ao mesmo tempo, compreender o todo, ele vai relativizar os especialistas e as especialidades e vai equilibrar esses saberes, né? E, como consequência, vai evidenciar as diferentes vozes e atores que estão envolvidos nessa gestão do patrimônio, tá? Então, o primeiro ponto-chave da discussão do GD3 é esse: a gestão de acervos, a preservação do patrimônio arqueológico é um fluxo, e ela não é linear, e ela deve ser pensada de uma maneira integral, por todos e todas que estão envolvidos. Tinha vindo para cá o slide. Então, dando seguimento, né, um segundo ponto-chave, que foi bastante discutido e compreendido pelo grupo, então, que essa preservação, que essa gestão dos acervos, ela envolve, primeiramente, uma gestão de valores, tá? E aí, dentro desses valores, diferentes categorias. Então, envolve atribuição de valores individuais, coletivos, institucionais, científicos, históricos, culturais, religiosos, etc., 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 né? Inclusive valores que, às vezes, a gente não está considerando dentro das instituições, né? Então, aqui a gente volta à questão que já foi debatida desde o início desse fórum, principalmente ontem pelo GD2, né? Da questão da incorporação de outros atores que, até o momento, até pouco tempo atrás, não vinham sendo incorporados nesse processo, né? Não eram considerados nesse processo,
e incorpora, então, os valores que são atribuídos, né, não somente por nós, pesquisadores, né, que nos consideramos os especialistas, mas incorporar também, entender que a gestão, ela só é eficaz, só funciona e só é sustentável no momento que a gente incorpora todos os valores, ou tenta incorporar, né, também não querendo achar que a gente vai conseguir incorporar tudo, mas que a gente tenta incorporar e tenta entender quais são os valores que todos os atores envolvidos atribuem a esse patrimônio. Tá. Um terceiro ponto-chave, que também veio desde o início da discussão, eu e o Jaime, em especial, a gente tinha bastante receio de que esse grupo de debate se transformasse numa consulta, né? Assim, como fazer tal processo, como se faz a conservação de tal objeto, como se documenta tal coisa, né? Porque eu acho que a gente acredita que ainda há uma ideia de que o que a gente chama de curadoria, esses procedimentos técnicos, né? Eles são dados, né? Já estão consolidados, são dados, né? E que a gente pode tratar como se fosse um manual, que a gente pode somente consultar e ver, tal procedimento a gente faz assim e pronto, né? E uma conclusão que eu acho importantíssima, uma consideração importantíssima que o grupo fez nas discussões a técnica, ela exige reflexão. A técnica a escolha por uma técnica não é um ato neutro, né? Não há neutralidade na escolha dos procedimentos técnicos, né? A técnica é um ato crítico, né? Então, assim, elevar a técnica, como foi falado no grupo, elevar a técnica a um ato crítico, a um ato analítico. Tá? Entender que a técnica é perpassada por diferentes atravessamentos, pelas nossas subjetividades pessoais, profissionais também, pelo nosso tipo de formação, pelos contextos em que a gente está, né? E que todo procedimento técnico, nesse sentido, ele vai influenciar na leitura, na interpretação, na fruição do patrimônio arqueológico, dos bens que a gente está aqui, aos quais a gente está aqui se referindo. No mesmo sentido, a gente compreendeu que os protocolos, então, esses protocolos de procedimentos, normativas, princípios, eles também reproduzem as visões políticas, né? O que a gente, então, propõe, né, nesse sentido? Né? Que a gente compreenda e assuma isso, né? Assuma que a técnica não é neutra, assuma que nossas escolhas não são neutras e que estamos reproduzindo ali determinadas visões. Que a gente entenda quais são essas visões, quais são esses valores que a gente está trabalhando e por quê, que a gente assume e incorpore as subjetividades, que a gente assume e incorpore principalmente também as nossas limitações, as limitações de cada área, as limitações de cada atuação, né? E que a gente crie produtos, então, onde a gente deixe evidente as escolhas e o porquê das escolhas, os motivos pelos quais estamos fazendo aquelas escolhas, né? E que a gente entenda que a gente tem um papel fundamental nisso, né? E aí eu trouxe uma frase que foi falada exatamente assim por um dos participantes do nosso grupo, que retransformar o objeto em um instrumento social. Então, entender que a gente exerce um papel fundamental na questão da preservação do patrimônio, é um papel que é social e que é político, né? Isso ficou acordado entre todos. Então, tentando responder, embora com certeza a gente tenha saído com mais questões do que respostas desse ano de debates, né, tentando responder de alguma maneira ao questionamento que foi colocado para o GD3, né, que é como pensar a preservação além da materialidade. Então, a gente entende que pensar a preservação para além da materialidade implica pensar uma gestão de acervos arqueológicos que seja multidisciplinar, intersubjetiva, intercultural, ou seja, que considere o maior número possível de valores atribuídos ao patrimônio e os atores envolvidos nessa gestão, e que seja compartilhada, né? Até porque para a gente conhecer, a gente precisa compartilhar para que a gente conheça, para que a gente saiba quem são os atores, para que os outros atores envolvidos possam nos falar quais são os valores atribuídos ao patrimônio e aí por diante. Então, como produtos, né, foi colocado que cada grupo de debate deveria trazer 3 produtos, né? Então, os produtos do nosso GD são essa apresentação, um relatório que a gente vai entregar ao final do evento, e baseado em toda essa discussão, desses pontos-chave que a gente trouxe aqui, de que a técnica não é neutra, né? E a técnica não pode existir pela técnica, né? De que é um ato crítico, a escolha dos nossos procedimentos é um ato crítico, envolve visões políticas, valores, e
e numa tentativa, usando um termo que foi muito, né, que a gente começou a usar dentro do GD, que é o desmanualizar, né, desmanualizar o que a gente está chamando de curadoria, de preservação, a gente, então, criou essa proposta de um anti-manual. Tá? Aqui vocês têm o QR Code, quem quiser acessar pelo celular, né, consegue colocar agora na tela e consegue acessar, embora a gente até tenha avisado por e-mail, né, que a melhor forma de acessar esse produto é realmente pelo navegador do computador, mas pelo celular dá para ter uma ideia também, quem precisar acessar pelo celular. Tá? E aí, esse foi um produto, né, importante a gente falar, a gente teve, então, 32 inscritos, aqueles dados que o Jaime apresentou no início, são dados de 21 participantes que responderam à pesquisa, tá? E no decorrer, né, desse ano, e claro, a gente sabe que num momento difícil para todos e muito desafiador, né, a gente foi perdendo um pouco de número, né, mas mantivemos uma média de entre 12 e 15 pessoas até o final, tá? Do grupo de discussão. A partir de maio, abril-maio desse ano, a gente entendeu que para que esse produto vinha tomando forma, então que a gente precisava fazer reuniões paralelas, porque senão a gente não ia dar conta do debate que a gente tinha proposto. Então, além dos 8 encontros do GD, a gente teve 9 encontros de um grupo, um subgrupo, né, como a gente chamou, em paralelo para a criação desse terceiro produto. Quem vai apresentar agora, falar um pouquinho sobre o produto, que vocês já tiveram a oportunidade de acessar, o Gregoire e a Michele, que foram assim essenciais para a produção desse antimanual, do nosso antimanual interativo, né, que trabalharam em toda essa parte, além da parte da concepção, né, junto com os outros, trabalharam em toda essa parte de desenvolver dentro desse aplicativo, o Figma, o nosso antimanual. Então, eu vou chamar o Gregoire e a Michele para rapidamente finalizar a apresentação do nosso GD, explicando um pouquinho mais do nosso produto, e aí a gente segue conversando no debate. Jaime, esqueci alguma coisa? Podemos seguir? Não, vamos continuar. Muito obrigado, Mara. E desculpem novamente o problema de áudio. Então, a Gregoire e a Michele, é com vocês. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela apresentação. E eu vou tentar ser breve para mostrar para vocês um pouco do produto que vocês... Eu acho que no chat já foi colocado o endereço no qual vocês podem acessar. Mais do que um produto, na verdade, é um protótipo, no sentido de que ele está inacabado ainda. Talvez será sempre inacabado, porque todo o processo é extremamente fluido, inclusive a própria construção do Ai Caramba foi fluido. É isso que eu vou tentar mostrar para vocês hoje, se eu consigo dividir ou compartilhar a minha tela. Pronto, eu acho que eu consegui. Como vocês podem ver, aqui a gente está dentro do protótipo. Quando a gente acessa o link, a gente só tem uma janela de vez, né? Eu vou mostrar para vocês estão vendo como ele está hoje em dia, eu vou mostrar para vocês como ele estava no início e a lógica que a gente teve para a sua construção. Toda a dificuldade, na verdade, foi de traduzir todas as discussões, o conteúdo dos encontros em algo que reflita realmente aquilo que a gente estava conversando. No início, vocês estão vendo na parte de esquerda, a gente estava com um fluxograma da forma que a gente entende geralmente fluxograma, ou seja, as diversas etapas colocadas em ordem mais ou menos lógico, cronológico, que a gente tentou transformar num produto do papel para uma via digital e que nos permitiu começar a mapear melhor todo o processo e tentar mostrar que o processo não é uma coisa linear. Tem bifurcações, tem escolhas que devem ser feitas, tem coisas que permitem passar de um momento ao outro sem que seja sempre numa sequência. E essa foi toda
foi um momento de grande debate dentro do grupo e do subgrupo também, de como a gente acabar conseguir tornar isso real, ou seja, de todas as discussões, todos esses conceitos que a gente estava querendo, que a gente estava discutindo, como fazer eles viáveis dentro de um aplicativo. A grande sacada foi de fragmentar o POT, ou seja, de vir com essa representação do processo na forma de um POT composto por vários fragmentos. Cada etapa do processo é um fragmento. E a gente conseguiu inserir também a interatividade, ou seja, dentro desse POT, a gente não está dizendo qual é a primeira etapa, qual é a segunda etapa, qual é a terceira etapa. A gente tentou inserir também a interação do usuário, da pessoa que vai descobrir esse processo todo, para que ele possa passar, adequar o processo à sua própria realidade. Ou seja, é possível passar da exibição, da exposição à questão dos recursos humanos, por exemplo, sem que isso seja um problema dentro do fluxo. Ou seja, cada pessoa que entra dentro do iCaramba tem a possibilidade de montar o seu próprio fluxo. Tá? Eu acho que isso que a gente conseguiu fazer de forma imperfeita ainda, né? A gente está numa versão beta ainda, na verdade. Com certeza a interação com os outros GDs vai poder enriquecer isso enormemente, mas o mecanismo geral, como vocês podem ver, é que a partir desse pote temos acesso a todas as partes e nesse sentido que é um anti-manual, é porque a gente não define como um deve proceder. A gente deixa essa liberdade para cada um fazer remontar o seu próprio pote. E vocês veem que dentro de cada etapa, a gente não está também dizendo o que tem que ser feito. A gente optou também por tornar isso na forma de questionamentos, ou seja, as respostas não são dadas, nisso também que é um anti-manual, não somente o caminho não é dado, mas também as respostas não são dadas. A gente tenta sugerir os questionamentos, a gente tenta instigar a pesquisa, a gente tenta abrir caminhos, na verdade, abrir novas trilhas para se pensar questões de acessibilidade desde o início de um projeto até o final. Será que há realmente um final? Na verdade, não tem, porque no final a gente volta no início, né? Bem, é difícil apresentar os meses de trabalho em pouco tempo. Eu incentivo vocês a abrir o link, a descobrir. Por favor, interagem. Vocês estão vendo aqui, tem um botão, quando vocês estão na página do post, tem um botão envie suas sugestões. Enviem suas sugestões. A gente criou um formulário para vocês poderem indicar algumas coisas que vocês percebem que a gente tenha esquecido, perdido. Por favor, ajudem a gente. Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. Pronto. Era isso, né? Bom dia, vou ser bem breve, porque o Gregoire já falou tudo. Só lembrando que é um protótipo, então, e por isso que a gente recomenda ser acessado pelo computador, né? Ele ainda está em construção, não sabemos nem se ele vai ser de fato um aplicativo. Nossa intenção é que, na verdade, a gente construa talvez, sei lá, uma página dentro do site do próprio fórum, né? Sei lá, pode vir a ser um jogo também, enfim, um material de apoio e que a gente conta muito com a colaboração dos outros GDs, à medida do tempo com esses vídeos também serem inseridos pelo canal, a gente consegue torná-los acessíveis pelo POT, né, seja em alguma das páginas. Os botões sobre as leis são clicáveis, sobre as referências também, então a gente agradece bastante assim, a colaboração de todos os participantes aqui, para que ajudem a gente a construir esse produto assim de uma forma bem participativa, literalmente, né? Era isso só. Qualquer dúvida, ficamos à disposição. Obrigada, gente.